Eles estão ali, no epicentro da conversa, mas permanecem como ilhas de calma silenciosa, observando o fluxo e refluxo da tagarelice com uma intensidade que beira a desinteresse. Se a inteligência fosse medida pela frequência de palavras por minuto, o mundo seria dominado por comentaristas de rádio. A pergunta é incômoda e persiste na mente de quem valoriza o diálogo. Por que pessoas inegavelmente inteligentes falam tão pouco? A resposta, que exploraremos em detalhe esmagador, não reside em timidez ou falta de confiança, mas sim em uma diferença fundamental no sistema operacional cognitivo. Este vídeo não é apenas sobre o silêncio, é sobre o custo da verbalização, a economia de energia mental e o valor supremo da escuta ativa e da observação. Se você já se sentiu pressionado a preencher o vazio com ruído, ou se já confundiu o silêncio de alguém com estupidez ou apatia, prepare-se para reconsiderar completamente a dinâmica da comunicação humana. Este é o cerne da questão. Enquanto o falante comum processa para falar, a mente altamente inteligente frequentemente processa, em vez de falar. O silêncio não é um vácuo de pensamento, mas sim a manifestação externa de uma atividade interna febril, um motor mental que está rodando em uma frequência tão alta que a conversão imediata em palavras lineares se torna um obstáculo e não um auxílio. O custo de tradução é alto, e o benefício da fala precisa ser exponencialmente maior para justificar a interrupção da simulação mental em curso. Aprofundaremos agora a fundação psicológica e estratégica deste fenômeno. Há aqueles que se lançam imediatamente na discussão, ansiosos por estabelecer presença, por demarcar território verbal. E há o observador, o processador silencioso, que parece estar em um estado constante de avaliação. Ele está absorvendo os dados não apenas do que está sendo dito, mas de como está sendo dito, dos subtextos, das microexpressões e das dinâmicas de poder que a maioria dos falantes ignora, enquanto está focada em formular sua próxima frase. A mente inteligente compreende que a qualidade da saída depende da qualidade da entrada, e a entrada máxima é atingida apenas quando o canal de saída, a boca, está fechado. Aqui reside o conflito central que a pessoa de alta capacidade enfrenta diariamente. O mundo exige ruído, mas a eficiência exige disciplina. Quem permanece calado corre o risco de ser rotulado como desinteressado, reservado ou pior, como alguém que não tem nada a dizer. No entanto, para o indivíduo que está operando em um nível de complexidade superior, intervir em uma conversa trivial ou mal fundamentada representa uma despesa de energia cognitiva que raramente vale a pena. O conflito é a luta entre a necessidade de conformidade social e a preservação da integridade mental e do foco interno. Para entender a surpresa por trás dessa descrição, precisamos abrir uma série de loops de curiosidade que serão fechados gradualmente. O silêncio que testemunhamos é apenas a ponta do iceberg de um sistema de filtragem de 3 estágios. O que aconteceria se você descobrisse que, na maioria das vezes, a pessoa silenciosa já sabe o resultado do debate antes que a terceira frase seja proferida? E o mais crucial, a inteligência exige um alto grau de certeza antes de se manifestar. A pressa em opinar é, ironicamente, um sinal de menor processamento. Entramos agora na fase de detalhamento exaustivo das razões psicológicas, operacionais e estratégicas que sustentam o silêncio das mentes mais aguçadas. O pensamento, para uma mente altamente capacitada, não é linear. É um mapa mental multidimensional, interligado por centenas de vetores de causalidade, probabilidade e nuance. Quando um indivíduo precisa falar, ele deve pegar essa vasta rede de complexidade e comprimi-la em uma sequência linear de palavras, obedecendo às regras da sintaxe e da gramática. É como tentar transmitir um filme de alta definição usando uma conexão de escada. A maior parte da informação é perdida, a resolução é destruída, e o que chega ao ouvinte é uma versão pálida e simplificada do pensamento original. A pessoa inteligente percebe, quase instantaneamente, que o esforço necessário para simplificar o conceito para o consumo externo e o subsequente risco de ser mal interpretado, visto que o ouvinte só recebe a versão comprimida, é um dreno de energia. Eles se perguntam: vale a pena gastar toda essa energia cognitiva para reduzir uma ideia de 10 camadas a 2?
apenas para que a outra pessoa possa dizer: "Ah, entendi", e na verdade, não ter entendido nada. Na maioria das vezes, a resposta é não. Eles preferem manter a ideia em seu estado puro e complexo internamente. A maioria das conversas cotidianas, e até mesmo muitas reuniões de negócios, gira em torno de detalhes operacionais ou emoções superficiais. Para a mente que está constantemente buscando padrões, princípios fundamentais e implicações de longo prazo, o que chamamos de pensamento de segunda ordem e terceira ordem, mergulhar repetidamente em trivialidades é entediante e, pior, desmotivador. É um atrito intelectual constante. Se a conversa está presa na superfície, o indivíduo inteligente percebe que qualquer contribuição de sua parte exigiria uma descida forçada de seu nível operacional para o nível da conversa. Este downshifting mental é exaustivo. Outro pilar do silêncio é a exigência de certeza e a compreensão da falibilidade. Pessoas inteligentes tendem a ser pensadores críticos rigorosos, e isso se aplica primeiro a si mesmos. Antes de emitir uma declaração, eles submetem essa declaração a um rigoroso teste de estresse interno. Eu tenho dados suficientes para apoiar isso? Considerei todas as contra-argumentações possíveis? O falante impulsivo não faz essa pausa. Ele projeta a ideia no momento em que ela surge. Seu silêncio é o som da autocorreção e da pesquisa de dados em tempo real. Eles esperam até que a certeza atinja, digamos, 95% de probabilidade de acerto, enquanto muitos outros se contentam em falar com 50% de convicção. A raridade de suas falas confere-lhes uma autoridade que a torrente de palavras nunca poderia igualar. É fundamental entender que o silêncio também serve como uma ferramenta de observação e coleta de dados ativa. Nuno. Quando você está calado, sua capacidade de absorver informações, de ler a sala, de entender as verdadeiras motivações e agendas dos outros, é maximizada. O indivíduo inteligente utiliza o silêncio como um radar de alta sensibilidade. Eles não estão esperando a chance de falar. Eles estão reunindo informações para garantir que, se decidirem falar, a sua intervenção seja cirúrgica e devastadora em termos de precisão e impacto. O silêncio é poder porque é informação em construção. A atenção é um recurso finito. Para o cérebro altamente ativo, que está constantemente trabalhando em múltiplos projetos internos, resolução de problemas complexos, planejamento de longo prazo, criação artística ou simplesmente processamento de dados sensoriais, a alocação de atenção para a conversa externa é uma decisão de investimento. Eles precisam calcular se a interação atual oferece um retorno que justifique o desvio de foco de suas prioridades internas. Muitas vezes o diálogo interno é infinitamente mais estimulante e produtivo do que a maioria das interações externas. Eles não estão entediados com a vida. Estão profundamente entretidos por seu próprio mundo interior. Interrompemos brevemente o fluxo para reafirmar a premissa central, pois é fácil perder de vista a diferença essencial. O silêncio que estamos descrevendo não é a quietude da mente vazia. Imagine que seu cérebro é um processador de altíssimo desempenho. A maioria das pessoas usa a maior parte da sua capacidade para executar tarefas sociais e verbais básicas. Se eles falassem tanto quanto os outros, estariam incorrendo em um desperdício maciço de recursos. O silêncio é, portanto, a assinatura da otimização. E aqui chegamos à revelação que sintetiza todos esses pontos. A verdadeira e surpreendente razão por trás da discrição. O silêncio é a manifestação da simulação preditiva em tempo real. Pessoas altamente inteligentes tendem a possuir uma capacidade extraordinária de modelar o mundo e prever resultados. Eles já anteciparam a trajetória da conversa, as objeções prováveis, as consequências emocionais de sua intervenção e, crucialmente, se a sua intervenção realmente mudaria o resultado. A surpresa é a seguinte: eles não estão calados porque estão pensando no que dizer. Eles estão calados porque já disseram tudo o que precisavam dizer internamente. Jogaram o argumento do interlocutor, criaram a contra-resposta ideal e simularam a reação da sala. E, em 35 dessas 50 simulações, eles descobriram que a intervenção verbal é ineficaz, desnecessária ou prejudica seu objetivo de longo prazo, que é acumular dados e preservar energia.
Este processo de simulação preditiva é a verdadeira razão estratégica para o silêncio. Eles têm a resposta, mas o custo de entrega ou o baixo retorno de investimento na situação real faz com que a manifestação física da palavra seja descartada. A decisão de falar se torna, portanto, uma decisão de alto risco, reservada apenas para momentos em que o modelo preditivo interno sinaliza um ponto de inflexão crítico, onde apenas a intervenção deles fará uma diferença mensurável. Caso contrário, o silêncio persiste, não como apatia, mas como a prova de que a mente concluiu que o melhor curso de ação já foi tomado internamente. O silêncio das mentes mais brilhantes não é uma fraqueza, é uma forma de arte estratégica. Eles não falam porque já entenderam o que a maioria das pessoas tenta descobrir falando, o que realmente importa e o que é apenas ruído. O silêncio é o escudo da eficiência, o sinal de que a qualidade, e não a quantidade, dita o valor da sua contribuição para o mundo. Portanto, da próxima vez que você se encontrar diante de uma pessoa que fala pouco, resista ao impulso de preencher o silêncio com seu próprio ruído. Em vez disso, mude sua perspectiva. Reconheça o silêncio como um sinal de que a máquina interna está trabalhando em sua capacidade máxima. Se este mergulho na psicologia da descrição ressoou com você, e se você reconheceu em si mesmo ou em alguém próximo a constante luta entre a complexidade interna e a trivialidade da comunicação externa, reflita sobre a proporção de escuta versus fala em sua vida. Deixe-nos saber nos comentários qual dos motivos, a taxa de compressão cognitiva, a aversão à trivialidade ou a simulação preditiva. Compartilhe sua perspectiva. Você fala pouco por escolha ou por ineficiência? O debate continua, mas agora ele deve ser mais profundo.